Dois. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Meus irmãos, eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 10, versos 5 a 13. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 10, verso de número 5 a 13. Tema da nossa mensagem hoje: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 10, versos 5 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus. Isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Que Deus abençoe o nosso coração. Vamos orar? Feche seus olhos, mas mantenha a Bíblia aberta. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez, ó Deus, reunidos na Tua presença, no dia do Senhor, para Te adorar e Te louvar. Diante, ó Deus, da mesa que está posta, nós queremos, ó Deus, com reverência, com quebrantamento, com contrição, estar na Tua presença, ó Deus, para sentar à mesa. Ó Deus, nesse culto que é mais do que especial para nós, porque é o culto onde nós, ó Deus, podemos celebrar, participar de uma ordenança tão importante para nós, que é a ordenança da ceia do Senhor. Ó Deus, que possamos sentir a Tua presença, que sejamos mais uma vez exortados, edificados por meio da Tua palavra, que possamos, ó Deus, sentir a Tua presença real em nosso meio, que a ceia do Senhor, a ministração da palavra, a ceia, a ministração da ceia, possa mais uma vez impactar o nosso coração e renovar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria e a certeza que devemos viver para o Senhor. E a certeza, ó Deus, que não há outro caminho para nós do que o caminho que o Senhor providenciou para a nossa salvação. Nos abençoe, ó Deus. Obrigado pela Tua igreja que mais uma vez está reunida. Nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Esse texto de Romanos capítulo 10, do verso 5 em diante, é a continuação do texto que nós utilizamos hoje pela manhã para a pregação. Nós vimos hoje pela manhã que Paulo continua com a sua argumentação, demonstrando que a rejeição de Israel se deu pelo fato de Israel não aceitar, não crer na justiça que Deus estabeleceu, não caminhar no caminho que Deus estabeleceu, que é o único caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. Vimos que o apóstolo Paulo mostra que os judeus então buscaram um outro caminho, uma justiça que não é pela fé, mas uma justiça que é pela lei, pela obediência à lei, pelas obras. Paulo então vai continuar o seu argumento. E Paulo vai mostrar que a justiça da fé não é uma justiça impossível. Veja, Paulo vai mostrar que o que ele está ensinando é algo muito simples. O que ele está proclamando é algo muito simples. O que ele está ensinando com a sua carta a respeito da salvação é algo muito simples. Paulo está dizendo que a salvação
é algo que está acessível a nós, porque a palavra está perto de nós. A palavra da salvação está na nossa boca. A palavra da salvação pode ser que esteja até já no coração. Basta então que nós confessemos com a nossa boca, basta então que creiamos em nosso coração. E a Bíblia diz que nós seremos salvos. Paulo então vai usar um argumento aqui para mostrar que o que ele está ensinando pela fé não é algo difícil. E eu quero explicar o texto para os irmãos, para que fique mais claro essa ideia que Paulo quer trazer aqui. Paulo começa o verso 5 dizendo: Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Paulo não está aqui, quando cita o texto da lei, Paulo não está colocando em xeque as palavras de Moisés. Paulo não está indo contra a lei mosaica, mas Paulo está indo contra a interpretação equivocada que os judeus do primeiro século tinham da lei mosaica. Porque quando Moisés disse que pela lei, pela justiça que vem da lei, o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas, Moisés nunca ensinou que a justificação, a salvação, a reconciliação com Deus era pela obediência à lei. O que nós precisamos compreender é que o pacto mosaico, ele é diferente do pacto da nova aliança. Em qual sentido? Porque embora o pacto mosaico seja um pacto de graça, mas também é um pacto de obras. E, portanto, havia no pacto mosaico uma lei estabelecida por Deus que exigia que o seu povo o obedecesse para que eles fossem abençoados, e não apenas de bênçãos espirituais, mas também com bênçãos materiais. Do mesmo modo, se eles desobedecessem a Deus, as maldições do pacto estariam sobre o povo. Por isso, no Antigo Testamento, a gente vê, quando o povo de Deus desobedece, o juízo de Deus vindo contra o seu próprio povo, porque Deus estabeleceu um pacto em que eles deveriam obedecer para serem abençoados. Mas se eles desobedecessem, eles seriam amaldiçoados. Portanto, Paulo não está colocando Moisés em xeque aqui. O que Paulo está querendo dizer é que, desde o início, a justiça que Deus estabeleceu é uma justiça que é por meio da fé. A reconciliação com Deus, a salvação, o único meio pelo qual o homem pode se reconciliar com um Deus justo e santo é por meio da própria justiça que Deus estabeleceu e que Deus prometeu no Antigo Testamento. Prometeu no jardim, prometeu no pacto abraâmico, prometeu a Davi e se cumpriu então quando Jesus veio ao mundo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui no texto é que Paulo não está confrontando Moisés, mas uma interpretação equivocada daquilo que Moisés havia dito. Porque os judeus do primeiro século, assim como muitos de hoje, vão tentar usar textos da Bíblia para justificar um tipo de salvação por obras. Assim os judeus também faziam. Tentavam usar textos da própria lei para tentar justificar, ou tentar provar, ou tentar basear um caminho de salvação por obras. Talvez, se você ouviu a minha mensagem pela manhã, e foi para casa e, porventura, curioso, e buscou na Bíblia alguns textos que mostravam, de alguma maneira, uma salvação por obras, talvez você até encontrou. Porque o ponto das Escrituras é que nós devemos interpretar a Bíblia dentro do seu contexto. E dentro do seu contexto não apenas imediato, mas dentro do contexto geral das Escrituras, porque a Bíblia não pode se contradizer. Portanto, em nenhum momento das Escrituras, a Bíblia afirma uma salvação por obras. Nem para Israel, e muito menos para a igreja no Novo Testamento. Portanto, Paulo não está aqui confrontando Moisés, mas uma interpretação equivocada que os judeus do primeiro século estavam fazendo. Mas Paulo vai mostrar que a justiça da fé não era absurda.
é mais ou menos assim: por que que vocês querem insistir com uma coisa que não funciona? Se o que eu estou propondo para vocês é algo tão simples. É mais ou menos isso que Paulo vai dizer aqui em diante. Por que que vocês querem continuar com o coração orgulhoso, achando que por meio de vocês ou por meio das suas obras, vocês serão salvos? Se eu estou mostrando para vocês de forma clara, por meio da revelação de Deus, que há um caminho muito mais simples para nós, que é um caminho muito mais certo para nós, que é um caminho que está diante de nós, que não precisa de esforço, precisa de fé. Então Paulo vai usar aqui 2 questionamentos. Paulo vai dizer assim: a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer. Ou ele vai usar um segundo questionamento: quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre dos mortos. O que Paulo está dizendo é: a justiça que vem pela fé não é uma justiça que é como se eu estivesse dizendo que é necessário que você suba aos céus para fazer Jesus descer, ou que você vá ao abismo para fazer com que Cristo venha dos mortos. Não é isso que eu estou proclamando. Não é esse tipo de fé que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você precisa acreditar que literalmente você vai ao céu para fazer Jesus descer, e nem acreditar que você vai precisar ir ao abismo para fazer Jesus subir. Eu não estou aqui pregando uma fé irracional. Eu não estou aqui pregando uma fé milaborante, uma fé estranha. Não estou aqui pregando uma fé esquisita. Eu não estou dizendo algo que seja difícil de vocês compreenderem. É mais ou menos isso que Paulo quer dizer aqui. Eu não estou dizendo algo que nenhum de vocês não consiga compreender. Sabe por quê? E aí Paulo vai dizer: mas o que ela diz, e quem diz a justiça pela fé, é que a palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Portanto, o que Paulo está querendo dizer aqui, em outras palavras, é: olha, estou mostrando que a justiça da fé é muito mais simples e descomplicada para sermos justificados. Basta confessar com a boca e crer com o coração. Basta confessar com a boca e crer com o coração. E o que nós confessaremos com a boca? O que nós confessaremos? O que nós professaremos? Que Jesus é Senhor. Então, para a salvação, nós devemos ter uma fé que confia tanto em Deus, que submete o coração ao senhorio de Cristo. Não é confessar simplesmente que Ele é o nosso Salvador. Não é confessar simplesmente que eu tenho um Salvador pessoal e preciso então e posso então viver minha vida de qualquer maneira. Não é essa confissão que Paulo está pregando, não é esta fé que Paulo está pregando. O que Paulo está dizendo é que nós devemos confessar que Jesus é o nosso Senhor. Devemos crer que Ele é Rei, e Rei sobre nós, ao ponto de submetermos a nossa vida ao seu senhorio. É isso que Paulo está dizendo aqui. O que a Bíblia ensina, e tentarei de alguma forma ilustrar isso, imagina, meus irmãos, imagina que há, um exemplo, 2 nações que elas estão em guerra. Imagina que há uma nação boa, justa, uma nação que os seus cidadãos têm liberdade, justiça, igualdade. Só que essa nação que vive deste modo cria, de alguma maneira, raiva, ódio a outra nação. A outra nação olha para esse modo de vida e diz: nós devemos destruir esse modo de vida.
nós devemos acabar com esse padrão de vida. Nós não queremos esse padrão de vida. Nós não queremos viver em um padrão onde alguém tem que dizer para nós como nós devemos viver. Então, uma nação, ela tem um rei que estabelece princípios, que estabelece regras, que estabelece leis, ao ponto daquela nação viver de uma forma abençoada, próspera, justa. Mas esse modo de vida cria raiva a outra nação. E essa outra nação, então, tem ódio desse rei. Tem raiva desse rei. Porque ela não quer submeter a esse rei. Ela não quer que alguém diga para ela como ela deve viver. Só que, de repente, o rei daquela nação, ele resolve abençoar essa nação inimiga. Ele resolve dizer o seguinte: olha, eu abençoarei vocês. Eu irei cuidar de vocês. Eu irei, na verdade, mudar a vida de vocês. Transformar o modo de vida de vocês. Bastam apenas que vocês creiam em mim. Basta apenas que vocês se submetam a mim. Vocês não sabem fazer isso. Vocês não conseguem, por mais que vocês tentem, vocês não conseguem estabelecer esse modo de vida que vocês gostariam de ter, mas não conseguem ser, porque vocês querem fazer por vocês mesmos. Mas eu ainda quero ser gracioso com vocês. E eu quero transformar a vida de vocês. Mas para que isso aconteça, vocês vão precisar confiar em mim. Se submeter a mim, para que as minhas ordens possam levar a vocês a esse modo de vida. Então, o que nós devemos fazer é confiar nesse rei. Simplesmente confiar nesse rei. É simplesmente se submeter a esse rei ao ponto de ter as orientações guardadas no nosso coração para direcionar, para nortear a nossa vida e as nossas decisões. A fé que Paulo está proclamando é uma fé que se submete a esse rei. E esse é o grande desafio para nós. O nosso desafio é se submeter. Seria muito mais fácil se a salvação de fato fosse por obras. Em qual sentido? No sentido que, na minha cabeça limitada, seria muito fácil para a minha cabeça limitada dizer o seguinte: que há um pote de salvação, há um cálice da vida eterna no final da linha, e eu preciso correr até o final da linha para conquistar. Na minha cabeça limitada, seria mais fácil se a salvação fosse assim. Que depende apenas de mim mesmo. Depende apenas da minha corrida. Depende apenas do meu esforço. Depende apenas da maneira como eu vou me preparar para esta corrida. Depende apenas de mim mesmo. Só que a salvação é, na verdade, Deus dizendo para você: você não precisa correr. Você não precisa se esforçar. Porque se você correr e se esforçar, sabe o que vai acontecer? Você não vai chegar. É uma corrida que nós não seremos vencedores. É isso que o Evangelho diz. É que se nós corrermos, se acharmos que a salvação é como se fosse uma corrida em que nós chegaremos no fim e ali vai estar o cálice da vida eterna, nenhum de nós chegaremos até o fim. Nenhum de nós.
Então a salvação é Jesus chegando para nós dizendo: olha, você não precisa correr. Eu estou te dando a vida eterna. Basta que você se submeta, que você reconheça que eu sou rei sobre você, que você reconheça que você não é capaz por si mesmo, que você reconheça que você não é autônomo, que você reconheça que você, na verdade, precisa de mim para a salvação. Para ser salvo, nós precisamos então confessar com a nossa boca que Jesus é Senhor. Não confessar apenas que Ele é o bote que vai ser jogado para nós quando nós estivermos nos afogando. Não confessar apenas que Ele vai ser a mão que vai nos tirar do fundo do mar e nos trazer à tona para respirar. Não confessar apenas que Ele vai nos dar os livramentos, mas confessar que Ele é Senhor do nosso coração. O que Paulo está dizendo é que a fé que salva é uma fé que se submete. É simples. Basta que você compreenda e se submeta. Mas eu confesso que Jesus é Senhor. E o texto vai dizer que eu devo crer que Ele ressuscitou. Crer para a justiça. Veja, a justificação está intimamente ligada com a ressurreição. Romanos capítulo 4, verso 24 a 25 diz: mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. O que Paulo está dizendo é que a fé que salva é a fé que crê na ressurreição. Não é a fé que crê apenas na morte na cruz. Porque a morte da cruz é fácil a gente acreditar. É fácil acreditar que Jesus morreu na cruz. Há evidências históricas suficientes para isso. É fácil acreditar que alguém é capaz de morrer por outro. Há muitos exemplos na história de pessoas que deram a vida pelos seus. É fácil acreditar nisso. Mas não é apenas isso. É acreditar que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte. É acreditar que a morte foi vencida porque Cristo ressuscitou. É por isso que a teologia liberal não se sustenta. É por isso que a teologia liberal não é cristianismo. Eu me assusto em pessoas dizerem que é possível ter batista liberal. Liberalismo não é cristianismo. Porque se a gente mexe na ressurreição, a gente não tem cristianismo. A gente não tem fé. E se você não quiser acreditar nas minhas palavras, leia 1 Coríntios capítulo 15. Que é um capítulo inteiro de Paulo defendendo a ressurreição dos mortos, ao ponto de dizer que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé, é inútil a nossa esperança. Ele vai dizer, então come e beba, que amanhã você vai morrer. Porque se não há ressurreição, não há salvação, não há vida eterna, não há esperança. E é terrível imaginar que não há esperança. É terrível viver uma vida sem esperança. É terrível olhar para uma situação e umas circunstâncias e não ter esperança. É assustador não ter esperança. Sabe aquela coisa assim, de você
está vivendo um problema difícil na sua vida e você olha para aquela situação e você não tem esperança. É assustador. Sabe quando tem alguém no hospital com uma doença terminal e o médico tira toda a sua esperança? É assustador viver sem esperança. É assustador não ter esperança. Agora, para pensar, é assustador pensar que nós vamos morrer e todos nós iremos. E viver ainda sem esperança. Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu fico pensando nessas coisas e eu fico profundamente angustiado. Eu fico pensando que um dia não mais estarei nesse mundo. Eu fico pensando que um dia as pessoas que eu mais amo não estarão mais nesse mundo. É assustador pensar nisso. É assustador. De verdade, Deus sabe do que eu estou dizendo. Como eu oro a Deus para não perder nenhuma ovelha para a morte. É assustador para um pastor imaginar que um dia ele vai perder um membro da sua igreja para a morte. É assustador. Como eu orei na pandemia para que Deus não tirasse nenhum de nós. Porque é assustador a morte. Imagina viver sem esperança de vida eterna. Eu não sei como é possível. Eu não sei como o homem natural, que diz que é tão inteligente, tão racional, consegue viver uma vida sem esperança. Eu não sei como é possível viver uma vida e descansar nesse mundo, sabendo que uma hora ou outra a morte vai chegar. Como aconteceu com um colega, pastor de Belo Horizonte ontem. Bateu o carro e morreu. É assustador pensar na vida que tem um fim. É por isso que a salvação só é possível se nós acreditarmos que a morte foi vencida por Cristo Jesus. A salvação só é possível se o nosso coração conseguir descansar e ter a certeza de que quando passarmos dessa vida, é a morte que é derrotada e nós permaneceremos eternamente com o nosso Senhor. Então a salvação é a capacidade e é sobrenatural de descansar em Deus, apesar da morte física ainda atormentar os nossos corações e a nossa própria vida. Voltando ainda, vou tentar mudar um pouco a ilustração dos dois países e do reino, para tentar explicar mais isso. Então imagina que nós estamos na nação inimiga. Eu e você pertencíamos a essa nação inimiga, mas de um milagre aconteceu. Os nossos olhos se abriram e começaram a perceber que, na verdade, errados somos nós. O nosso coração se abriu, os nossos olhos se abriram e começou a mudar a nossa maneira de enxergar a vida. E a gente começou a perceber que, na verdade, nós odiávamos uma nação, mas errados somos nós. Odiávamos o rei, mas errado somos nós. E aí a gente começa então a aprender desse rei. E a gente começa a perceber que ele é bom. E a gente começa a perceber que ele fez de tudo para que pudéssemos ter uma vida transformada. Então, a gente começa agora a trabalhar para esse rei nessa nação inimiga. Só que ainda estamos na nação inimiga. Ainda não fomos transportados
definitivamente para o outro reino. Já pertencemos ao outro reino. Os nossos olhos se abriram para o outro reino. O nosso coração agora deseja o outro reino. Mas ainda estamos na nação inimiga. E nessa nação inimiga ainda há injustiça, ainda há maldade, ainda há perversidade. E de alguma forma essas coisas nos afetam. Mas a Bíblia diz, e eu quero trazer essa ideia para a minha ilustração, é que esse rei, um dia, ele vai vir para essa nação inimiga. E essa nação inimiga, então, continuará se rebelando contra ele. E ele vai, então, estabelecer juízo contra essa nação. Mas vai resgatar todos aqueles que pertencem a ele nessa nação inimiga. Para que, então, possamos viver com ele para sempre. A nação inimiga é o mundo. E nós estamos aqui, mas não pertencemos a esse mundo. É isso que a Bíblia nos ensina. Portanto, quando nós cremos na obra de Jesus, nós precisamos crer que o nosso último inimigo foi vencido. A ressurreição de fato aconteceu. A morte foi vencida. Então há esperança para nós, mesmo vivendo ainda em terras estrangeiras. Mesmo vivendo ainda debaixo do caos, da maldade, da perversidade. Ainda há esperança para nós. Meus irmãos, prestem atenção aqui. Esquece as crianças. Deixa as crianças lá. Se liga aqui. É muito importante isso aqui. Ainda há esperança para nós. Portanto, Paulo está dizendo que a justificação pela fé é uma palavra que está sendo anunciada, que está entre nós, e devemos confessar com a nossa boca e crer no nosso coração. Mas ele vai além. Ele vai mostrar que isso não é só para os judeus, mas é para todos, inclusive para os gentios. Ele vai dizer, e continuar o texto, ele diz: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Paulo está dizendo, então, que esse meio pelo qual Deus estabeleceu para a nossa salvação não é para salvar apenas os judeus etnicamente, mas também para salvar todo aquele que nele crê. Então, Paulo reafirma a ideia de que a salvação só é por meio da fé. Não há outro caminho para isso. Gentio, judeu, se desejar ser salvo, precisa crer que Jesus é seu Senhor. E precisa crer que a morte foi vencida na ressurreição. E aí eu te pergunto, você tem se submetido a Cristo? E eu te pergunto, você crê de fato na ressurreição? Se você se submete a Cristo e crê na ressurreição, a Bíblia diz que você é um salvo. E se você é um salvo, olha o que significa isso aqui. Cristo é Senhor e a morte foi vencida, então Ele é o nosso Salvador. Isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa vida. É por isso que Paulo vai dizer, e ele repete várias vezes, ele diz: seja alegre. E ele vai dizer: se alegre no Senhor.
Sabe por quê? Paulo está dizendo o seguinte: não há razão para desespero, não há razão para medo, não há razão para viver uma vida sem propósito e sem sentido. Porque a razão da tua vida é fazer de Cristo o seu Senhor. E a gente tem muita coisa ainda para se submeter a Cristo. A gente vai demorar uma vida inteira para que Cristo, de fato, plenamente, seja Senhor do nosso coração. Porque vai ter áreas da nossa vida que a gente vai brigar com a gente mesmo. A gente não vai querer se submeter. A gente vai querer buscar argumentos e justificativas. E muitas vezes justificação para nós mesmos. A gente não vai querer se submeter. A gente vai querer achar que a gente sabe o caminho. A gente vai querer achar que a gente sabe o que é melhor para nós. A gente vai querer mostrar que a gente sabe o que a gente deve fazer. Então há muita área aqui dentro que ainda Cristo não é Senhor. E há muita área aí no seu coração que Cristo ainda não é Senhor. Mas quando você confessa que Ele é Senhor sobre tua vida, você sabe que você precisa trabalhar para que o teu coração esteja cativo a Cristo Jesus. Mas nós nos submetemos a Cristo, porque nele nós temos um único caminho para permanecermos vivos. O que mais eu e você deseja é de vida. O que mais a gente precisa é de vida. Tudo que a gente acha que é necessidade é para a manutenção da nossa vida. Tudo que a gente luta e se esforça é para a manutenção da nossa vida e a vida dos nossos. O que mais a gente quer é vida. E quando as coisas não vão bem, bate um desespero. E por que bate o desespero? Porque a gente acha que está perdendo vida. A angústia que a gente tem muitas vezes quando as coisas não vão bem, é que a gente acha que a vida está passando e as coisas não acontecem. A gente está perdendo vida, o tempo não volta mais. A cada ano que passa, mais nos aproximamos da morte. E o que mais então a gente deseja é ter vida. Então a gente luta o tempo todo para ter vida. A gente luta, trabalha, se dedica para ter então o pão de cada dia e não apenas isso, para que por meio das coisas que nós recebemos a gente consiga realizar sonhos. Porque quando a gente realiza sonhos, o que a gente está dizendo para nós é: eu estou vivo, eu estou vivendo. E quando a gente não consegue realizar os sonhos, o que a gente entende no nosso coração é que eu não estou vivendo como eu gostaria de viver. Então, no fundo, o que a gente quer é vida. A gente quer vida. A gente luta para ter o pão na mesa, porque a gente precisa do pão para viver. A gente luta para ter um teto, porque a gente precisa de um teto para viver. No fundo, o que nós desejamos é vida. Só que nós temos dois caminhos para buscar vida. Ou o caminho em que nós nos submetemos ao Senhor da vida,
Porque Ele é Senhor da vida, porque Ele já ressuscitou e venceu a morte. Ele é o autor da vida e Ele morreu, mas ressuscitou vencendo a morte. Ou a gente se submete à vida para ter vida, ou a gente busca a vida por nós mesmos. E o que nós encontraremos é morte. Não apenas a morte física, não apenas a morte eterna, mas a morte da razão, a morte do propósito da nossa existência e muitas vezes a morte de tantas coisas boas que nós não sabemos desfrutar por nós mesmos. Nós matamos a nossa vida física, nós destruímos a nossa saúde, muitas vezes destruímos a nossa própria família, muitas vezes destruímos a nossa própria carreira, muitas vezes destruímos coisas boas que Deus nos deu para desfrutarmos. Sabe por quê? Nós somos iguais àqueles bichinhos devoradores. Quanto mais a gente tem, quanto mais a gente experimenta coisa boa, mais a gente quer isso. Mais a gente quer. E quanto mais a gente quer, quanto mais a gente experimenta, mais a gente precisa disso. E com o passar do tempo, essas coisas não mais nos satisfaz. E a gente vai precisar de mais doses para alimentar um coração vazio. A gente faz com tudo isso. Com tudo. A gente faz isso nos relacionamentos. A gente faz isso pelo entretenimento. A gente faz isso a partir do nosso próprio egoísmo. E a gente acha que isso é vida. Mas no final é morte. Se nós nos submetermos ao Senhor da vida, a primeira coisa que Ele vai gerar no nosso coração é paz e contentamento. Paz e contentamento é suficiente para preencher o nosso coração. Mas na caminhada cristã pode ser que a gente sinta falta de coisas. Mas a Bíblia diz que Ele nos deu a própria presença de si mesmo, porque nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo de Deus. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, quando nós sentimos falta, nós nos submetemos ao Espírito Santo de Deus que preenche o nosso coração novamente. E aí a gente vai aprendendo a lidar com as boas coisas que Deus nos deu. E aí a gente vai aprendendo que as boas coisas que Deus nos deu não é fim em si mesmo, mas meio para a adoração do próprio Senhor. Portanto, só há um caminho de salvação. E essa palavra está entre nós, está na nossa boca. Pode ser que esteja já no teu coração, mas você deve confessar que Jesus é Senhor da sua vida. E você deve crer que Ele ressuscitou para a salvação. Se você, então, confessar e crer, você pode invocar o Senhor e você será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. E se você que está aqui nessa noite ainda não trilha esse caminho de salvação, basta que você confesse com a sua boca e que você creia que Jesus venceu os mortos. Que Jesus venceu a morte.